Turma do propósito, e aí, meu irmão? Lamentações, capítulo 5, para fechar essa porção das Escrituras. Estudamos o livro do profeta Jeremias e agora as Lamentações de Jeremias. Hoje, 21 horas, temos sorteio dessa Bíblia de Estudo NAA, uma Bíblia maravilhosa. Você tem chance de concorrer a essa lembrança. 21 horas, às 20h55, eu coloco aqui o link no grupo. Não deixe de participar. Nós estamos aqui hoje, daquela forma excepcional. Todas as vezes que o livro tiver 5 capítulos ou menos, nós vamos meditar no mesmo dia. Então faça uma forcinha, meu irmão, faço aqui também, para que a gente possa acabar, terminar essa jornada nesse ano de 2026. Vamos lá, Lamentações capítulo 5, vai nos mostrar algo diferente. O profeta muda o estilo. Do capítulo 1 até o capítulo 4, o profeta usa um estilo poético, de acrósticos. Não dá para se perceber em português, mas no hebraico é assim, quando ele usa a letra do alfabeto hebraico para começar cada uma ali das suas frases, daquilo que ele está pronunciando. Já no capítulo 5, ele vem trazer um fechamento, e não é mais uma linguagem poética, ele vai dizer: o Senhor, lembra-te, Senhor, do que tem sucedido e considera, olha para o nosso vitupério. O que é vitupério? Vitupério significa vergonha pública, uma humilhação. E qual era essa vergonha? Versículo 4 ele diz: a nossa própria água bebemos por dinheiro e a nossa lenha por preço se nos dá. Ele está dizendo: nós que éramos dono de tudo porque o Senhor nos deu por herança, agora temos que comprar aquilo que é mais básico, a água para bebermos, a lenha para cozinharmos, para nos aquecermos. E ele está pedindo a Deus para que Deus olhe para o povo. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus também observa, meu irmão, a atitude daqueles que ele usa como instrumento, como quer. Às vezes Deus escolhe, como escolheu Nabucodonosor e a Babilônia, para ser um martelo, para ser utilizado para a disciplina. E como vimos, muitas vezes o martelo se acha maior do que aquele que o segura. E Deus está olhando toda a injustiça. E pode ter certeza que o Senhor se preocupa com o seu povo. Ele sabe das nossas necessidades e Ele nos ama, independente, meu irmão, dos nossos pecados. Ele nos ama porque o seu amor por nós é incondicional. No entanto, nós precisamos admitir que os nossos pecados nos afastam muitas vezes de um relacionamento profundo com Deus. O nosso pecado muitas vezes apaga a glória que Deus quer manifestar através da vida do seu povo, da sua igreja. Jeremias faz essa confissão dizendo: os nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos o castigo das suas iniquidades. Não quer dizer que Deus está castigando esse povo que não errou, mas os pais erraram. Não, os pais erraram e os filhos carregam o castigo das iniquidades porque aprenderam com os pais também a pecar. Tanto que no versículo 16, Jeremias diz: caiu a coroa da nossa cabeça e ai de nós porque pecamos. Ou seja, ele se inclui a nação, o povo do seu tempo, nos pecados, de modo que ele diz que a coroa, aquilo que destaca, aquilo que brilha, aquilo que mostra a majestade, foi ofuscado aí pelo pecado, ao ponto da coroa cair da cabeça. Nós somos um povo, meu irmão, que fomos escolhidos para reinar com Cristo. Nós já reinamos com Cristo. Assim como Cristo foi profeta, sacerdote e rei, nós que cremos em Jesus temos esses ofícios aqui na terra. Nós já reinamos com Cristo. Nós precisamos acreditar nisso, confiar nessa palavra do Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e caminhar dessa forma. Porque, meu irmão, se nós nos entregarmos ao pecado, o pecado nos afetará de uma maneira que não conseguimos medir, mensurar. Quando o pecado nos atinge, nós nos entregamos ao pecado, estamos vivendo uma situação de pecado, até o nosso comportamento muda, o nosso comportamento na Assembleia dos Santos, na congregação, na igreja, na comunhão com os irmãos, ele muda. Quando alguém está em pecado, meu irmão, nós que estamos na liderança conseguimos perceber porque o comportamento vai mudando. A pessoa começa a fugir dos ambientes que antes frequentava, começa a não querer conviver, ela tem uma sensação que está todo mundo sabendo da vida dela, e é assim que estava acontecendo em Jerusalém. O povo pecou, aconteceu a destruição, e aquilo afetou o modo de vida da cidade. Os anciãos já não sentavam mais à porta para julgar, como era costume, como era feito desde os tempos mais remotos. Os jovens, eles já não mais se alegravam, não tocavam instrumentos. A adoração havia cessado porque o templo havia sido destruído. Jeremias diz assim: cessou o júbilo do nosso coração e converteu-se em lamentação a nossa dança. Ele está dizendo: nós estamos vivendo dias de tamanha tristeza por causa do nosso pecado, que isso modificou o nosso modo de vida. Então, qual é a solução, irmãos?
quando tudo está destruído, quando tudo está ao caos, é voltar os nossos olhos para aquilo que é firme e não muda, voltar os olhos do Senhor. E é isso que o profeta Jeremias diz quando ele diz assim: mas tu, Senhor, permaneces eternamente e o teu trono é de geração em geração. Ele diz, tudo aqui, nesse momento, nesse recorte da história, pode estar destruído, mas há algo que nunca foi afetado, que nunca foi mudado, que nunca teve qualquer sombra de variação, e esse é o Senhor. E ele diz, mas tu, Senhor, permanece eternamente e o teu trono é de geração em geração. E ele está dizendo isso porque ele sabe que o Deus que reina, que reinou, que entregou toda aquela região, toda aquela terra de Canaã, que manava leite e mel ao seu povo, é o mesmo Deus que pode restaurar a nação. E é por isso que o profeta faz uma linda petição, quando ele diz assim, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, e renova os nossos dias como dantes. É linda essa declaração, porque o profeta, depois de 40 anos, ele chega à seguinte conclusão, Senhor, sem o Senhor nós não nos voltaremos para ti. O Senhor precisa agir na nossa vida, porque sozinho nós não conseguimos voltar para o Senhor. Converte-nos a ti, e seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes. Nós sabemos, à luz do Novo Testamento, que o Espírito Santo opera na obra da salvação. Sem a iluminação do Espírito, irmãos, nós não conseguimos ir a Cristo. Cristo diz, ninguém vem a mim se o Pai que enviou não o trouxer. Então, algumas aplicações aqui para você, meu irmão. Clame ao Senhor. Quando você estiver vivendo momentos difíceis, momentos que talvez sejam claramente consequência dos seus erros, não deixe de clamar ao Pai. Diz, lembra, meu Pai, lembra de mim, eu estou sofrendo, eu estou vivendo o que eu plantei, mas eu preciso de um novo tempo. Tem misericórdia de mim, clame pelo Senhor, porque Ele está pronto para ouvir. Não deixe, portanto, de assumir a sua culpa. Assumir que você errou, que você foi feito para reinar com Cristo, mas muitas vezes você envergonha o nome do Senhor. E a glória que Ele deveria refletir através da sua vida não é refletida. A coroa está sempre caída da sua cabeça, porque você não vive como um eleito de Deus. Confesse a sua culpa, abandone e tome uma decisão de viver firmemente, de se comportar de modo digno do Evangelho de Cristo, como a palavra de Deus nos diz. Nós devemos nos portar dessa forma. Clame ao Senhor. Quando tudo estiver em ruínas, lembre-se que o trono de Deus é para todos sempre inabalável. Ele é o grande eu sou, nele não tem sombra nenhuma de variação, mudança, instabilidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. E clame a Ele por mudança. Converter significa mudar a direção. Você está indo numa direção e você muda completamente, 180 graus. Você está indo para lá, você muda para cá. Então preste atenção, você deve pedir isso ao Senhor e dizer, Senhor, converta-nos a Ti. Senhor, me muda, me transforma. Muda o meu ser, muda a minha disposição, muda o meu ânimo, muda o meu desejo. Lute por isso, meu irmão. Mesmo sem vontade, vá em direção ao Senhor e pode ter certeza que Ele fará a obra através do seu Espírito. Tem muita gente que fala comigo, eu desejo mudar, mas não consigo. Não consegue, mas nunca tentou. Eu desejo ler a Bíblia, mas eu não consigo. Não consegue, mas nunca tentou. Eu desejo orar, mas eu não consigo. Não consegue porque nunca começou. Eu começo e eu não tenho prazer. Meu irmão, não é essa a questão. Voltar-se para o Senhor é uma decisão, não tem nada a ver com prazer, né, no primeiro momento. Tem a ver com uma decisão firme, que já adianto para você, vai trazer para você consequências sérias. As pessoas vão te perseguir, você vai contar com dificuldade, inclusive lidando com você mesmo. A sua carne não quer ir a Deus, mas você deve, meu irmão, tomar essa decisão e pedir ao Senhor, Senhor, venha, faça essa obra na minha vida através do Teu Espírito. Converte-nos ao Senhor e seremos convertidos. E renova a nossa sorte como dantes. Talvez eu esteja me dirigindo a alguém que se encontra afastado do caminho do Senhor. Essa palavra é para você, meu irmão. Clame ao Senhor. Volte para o Senhor. Peça a Ele que restaure a sua vida como dantes. Nós acabamos de sair do livro de Jeremias, que mostra toda a consequência do pecado em não ouvir ao Senhor. Olha a consequência. Você hoje tem a oportunidade de não endurecer o seu coração e se voltar de verdade para o Senhor. E saiba que Ele é rico em perdoar e Ele pode restaurar a sua vida e a sua sorte como dantes. Deus abençoe e até logo mais para a nossa live.